vamos pensar o seguinte: como nós e nossas crianças, como as crianças aprendem? Existem vários sistemas sendo desenvolvidos durante o amadurecimento de um bebê, certo? Nós não vamos entrar em detalhes, nem nós vamos tentar falar aqui sobre todos eles. O crescimento de um ser humano é algo complexo e algo belo. Mas a gente vai, para o nosso estudo, primeiro lidar com algumas situações e alguns desses sistemas de desenvolvimento, tá? A primeira coisa é a gente se indagar como as crianças aprendem. As crianças aprendem através da criação de hábitos. E aqui eu vou fazer uma definição do que significa hábito, certo? Do que significa essa expressão dentro do nosso contexto. A minha ideia não é tentar fazer uma definição completa e geral. Claro que do ponto de vista da psicologia ou do ponto de vista de outros estudos, a gente pode ter uma definição um pouco diferente. Mas para o nosso estudo e nossa compreensão da educação financeira dos seus filhos, eu vou usar uma definição que eu fiz até uma nota aqui, tá? Os hábitos são basicamente todas aquelas ações que nós realizamos sem exigir muito esforço mental. Então, de agora em diante, quando a gente falar em hábitos, nós vamos ter a ciência de que a gente está falando do seguinte: os hábitos são todas aquelas ações que nós tomamos que exigem muito pouco ou não exigem praticamente nenhuma atividade mental, tá? Por exemplo, se você se deparar diante de uma situação nova e que você vai trabalhar numa fábrica e você precisa fazer certos procedimentos, vai ser exigido de você uma atividade mental muito maior, certo? Para realizar aquelas atividades técnicas que são necessárias para aquela atividade. Já tem outras coisas que você praticamente faz por impulso e nem pensa muito naquilo. Algo que é complexo e exige muito trabalho mental, às vezes se torna algo praticamente mecânico. Por exemplo, se você dirige, quando você começou a aprender a dirigir, nas suas primeiras vezes dirigindo em uma avenida, você provavelmente estava muito nervoso ou nervosa, estava atento a tantas coisas que era difícil relaxar, né? Você precisava pensar como mexer os pés para poder passar a marcha, olhar os carros ao seu redor, enquanto com a prática e a repetição desses atos, às vezes você sai do trabalho, chega em casa e nem lembra como chegou em casa, porque tudo aquilo se tornou uma prática corriqueira e o nosso cérebro ele é extremamente eficiente em criar conexões para atividades que se repetem. Isso significa que quando você realiza muito uma atividade, você está fazendo com que aquelas conexões nervosas elas fiquem com a relação reforçada, vamos dizer assim. Então o cérebro vai se tornando eficiente em realizar aquela atividade de forma muito rápida e de forma quase impulsiva. Isso pode ter um efeito positivo ou pode ter um efeito negativo, dependendo do hábito que você criou.